As flores trazem cada vez mais luzes de estrelas pra gente abrir nossas consciências com os florais, até vestirmos a pureza do elixir. Os florais e companhia vêm pra revelar: dentro de você existe, na verdade, um avatar. Tem uma senha dentro de nós. Alô, bom dia, pessoal. Hoje, dia 7 de outubro de 2013, nós vamos falar sobre o zinco. O zinco é um metal que é muito importante para a nossa hipófise. A hipófise é a glândula do pensamento, é onde nós captamos o nosso alimento, que são as informações, as imagens, né, através dos olhos. Então, a glândula hipófise, ela está ligada ao nosso chakra frontal. E o frontal é, na verdade, um captador de mensagens. Quando nós estamos pensando, nós estamos usando oxigênio e glicose. Então, a metabolização, a transformação da glicose e do oxigênio são feitas no baço, que trabalha com pâncreas, né, e nos pulmões. Então, o nosso oxigênio está ligado com o nosso timo. O timo é a imunidade do nosso organismo. E a falta de zinco no nosso organismo vai baixar a nossa imunidade. Então, muita gente tem falta desse mineral, que é fundamental. Isso para as crianças, para o crescimento, né? A hipófise é responsável pelos hormônios do crescimento. E todos os hormônios mais importantes, o T4, o T3, o TSH, todos eles que fazem o equilíbrio do nosso corpo, são trabalhados pela hipófise. E a hipófise é por onde nós comemos mais, né? Porque a gente fica de olhos abertos 16 horas até 20 horas, né? Tem gente que dorme muito pouco, tem gente que nunca medita, né? Que nunca fecha os olhos e não tem capacidade de se transportar. Enfim, a nossa hipófise está sempre comendo, é uma boca do nosso mental, do nosso cérebro, né? Então, o nosso cérebro precisa de alimento. Então, todas as informações que a gente tem passam pelas funções desse chakra frontal, que é o que sustenta a nossa hipófise. Então, quando você vê muita besteira, você enxerga coisas que te deixam em estado de choque, você vai afetar o seu hipotálamo, que é responsável pela circulação, pelos batimentos cardíacos, né? Então, isso vai alterar a sua pressão arterial, né? Então, a nossa pressãozinha 12/8, que é preciosa, ela é desequilibrada se você se alimenta com informações, com mensagens que vão desestabilizar a sua
o seu arquivo, né? O seu arquivo mental. Então, no nosso arquivo está praticamente a programação do nosso contrato sagrado. Quando você ouve coisas que vão desestabilizar a sua expectativa, que a nossa expectativa é em cima de uma programação, né? Você programou uma coisa, aconteceu outra. Se você não tem flexibilidade, você surta. Então, a falta de zinco no organismo vai detonar a nossa hipófise e as consequências. Como a gente sabe que alguém tem falta de zinco no organismo? Normalmente, a pele fica meio amarelada, né? Então, existe é como se fosse uma anemia, porque também o zinco está ligado com ferro, mas aí já é outro departamento. Mas aí tem queda de cabelo, pode ter náuseas, vômitos, inapetência, anorexia, né? Anorexia é a doença das meninas que querem ficar magrinhas e estão engordando, né? Então elas estão com 500 gramas acima do peso e elas já estão fazendo regime para emagrecer, né? Então isso cria uma distorção, um mal-estar muito grande, porque a pessoa teve um modelo, né, viu um modelo que é diferente da sua santa pessoa. Então, ela acha que ela está fora do padrão. Mas o nosso padrão está no nosso contrato, né? Então, se esse padrão foi importado e entrou de uma forma errada, a gente achando que tem que ser aquilo, e se eu não for aquilo, eu não estou bem comigo, então tá ruim, né? Precisa mudar os padrões. Só que para fazer uma limpeza de uma lavagem cerebral, leva às vezes muito tempo, né? Lavagem cerebral, ela fica impregnada. E nós temos impregnações que vêm desde a nossa convivência com os nossos pais, com os nossos professores, com os nossos amigos de infância, né? E isso está impregnado, formando coraças, impedindo que a gente faça uma leitura normal da realidade, né? Então, a falta de zinco exige que você faça a alimentação correta, né? Ou então você precisa apelar para um zinco assim, isolado. Isso não é bom. Então o zinco está muito nas amêndoas, né? Está muito em pinhões, né? O pinhão, que é um alimento aí das montanhas, dá muito zinco. Nós temos bastante zinco no alface, né? Nas abóboras, né? Todas as abóboras, no espinafre, né? Isso para dizer sobre alimento vegetal, né? Existe muito em origem animal, a gente tem muito zinco. Mas, como a gente precisa começar a se desapegar disso, vamos trabalhar em cima desse alimento que é o que nos dá equilíbrio, né? Então, o amendoim tem zinco, né? Enfim, tudo que acontece no nosso corpo vai estabilizar, quer dizer, vai equilibrar o nosso sistema imunológico, a gente vai ter defesas no organismo, ou
a gente vai ter problemas, né, ter doenças. Então, a nossa imunidade depende do equilíbrio de zinco no organismo, porque o excesso de zinco também não é bom, né? Tudo é assim, né? Se você tem excesso de algum mineral, você vai passar mal. E muitos dos sintomas do excesso de zinco são iguais aos sintomas da falta. Por exemplo, as diarreias, né? Aí, quando a gente fala de diarreias, nós estamos falando de intestino. E o zinco está intimamente ligado ao intestino delgado, onde estão as defesas do nosso organismo, né? O nosso segundo cérebro, tá? Então, nós temos um cérebro com uma glândula hipófise, né, que precisa de zinco, e nós temos outro cérebro no intestino delgado, né, que também precisa de zinco e que também armazena informações. O intestino delgado é praticamente vamos dizer, a avaliação do nosso equilíbrio mental. Quando uma pessoa está com o intestino delgado em perigo, né, praticamente ela está afetando o coração, né, porque o coração é o órgão correspondente ao intestino delgado. Então, o nosso coração vai ter problemas porque nós estamos com falta de zinco. E uma das mostras de que nós estamos com falta de zinco é irritabilidade. Então, quando uma pessoa está com a imunidade baixa, ela também apresenta irritabilidade. Então, qual é a saída? Muitas vezes o sistema nervoso está abalado por falta de imunidade. Quando você dá imunidade para a pessoa, ela fica calma, né? Ela não se irrita mais. Então, se esse sintoma está acontecendo com você, está precisando tomar uma providência, né? Começar a se trabalhar, porque muitas vezes as pessoas que estão perto de você está irritado, aí parece que você não gosta das pessoas. Isso faz com que a pessoa se isole bastante, né? Então você não gosta das pessoas, mas não é que você não gosta, você não está se cuidando, né? Você não está prestando atenção nos seus níveis de zinco, né? E como que você vai avaliar? É simplesmente observando, né, a sua pele. Quem tem falta de zinco tem queda de cabelo, né? Então hoje muitas pessoas estão tendo queda de cabelo. Alopécia, né, que é aquela doença onde cai todos os cabelos, é gerada por aí e tem uma ligação com o fígado, né? Então, nós precisamos prestar atenção nesse ponto que é a nossa alimentação. Mas a alimentação também está ligada com o que você vê, o que você ouve, né? O que você pensa, né? Quando você está recebendo uma informação, você está automaticamente pensando, né? Você está ouvindo uma conversa como essa de hoje, você está fazendo associações com outras coisas, com outros fatos, você está chamando outros fatos. E você simultaneamente está ouvindo, e está vendo, e está pensando. Pensar é um ato, é uma atitude, é um
vamos dizer, é uma atividade, né? Pensar. Agora, ver e ouvir é uma passividade. Você é passivo, você está recebendo uma informação, então você está comendo alguma coisa. Então, quando você está comendo, você está também metabolizando e fazendo alguma associação. Então, quanto mais rico em associações é o nosso pensamento, maior o nosso estado de graça, né? Então, quando você está vendo alguma coisa, ouvindo, se você não consegue fazer associação nenhuma, aquele alimento não te serve para nada. Tipo assim, você olha e fala, pô, mas para que ficar, né? Não estou gerando, não está mexendo nada comigo, não está mexendo com o meu arquivo, né? E a sua hipófise vai ficando cada vez mais debilitada. É o que acontece com a maioria das pessoas. E com isso a gente tem dificuldade de executar o nosso contrato. Porque se o nosso alimento não é rico, né, em estímulos, né, não estimula o nosso pensamento, nós não estamos bem. E de onde vem isso, gente? Algumas pessoas estão encarnadas aqui, aliás, muitos milhões, ou podemos dizer bilhões de pessoas, estão encarnadas aqui no planeta agora, sem ter feito a preparação para a reencarnação. Então, o que é isso? É um cursinho que é feito na espiritualidade para as pessoas se prepararem para administrar o corpo físico que vão ganhar, que vão pilotar. Então, são espíritos que não têm noção de que tipo de máquina eles vão pegar para pilotar. E essas pessoas, por que o universo deixou? Por que Deus deixou reencarnar? Porque como estamos em final dos tempos, as oportunidades são dadas para as luzes maiores, né, para o quociente de luz maior, e para equilibrar, são dadas para os seres que não têm quase nenhum quociente de luz. Então é a oportunidade que esses seres, essas pessoas estão tendo agora, de captar alguma coisinha para o futuro. Só que como elas não estão preparadas para administrar o corpo físico, porque elas não fizeram o curso preparatório, né? Então elas praticamente se suicidam. Elas se sentem impotentes diante do problema, elas não conseguem se administrar, e aí o corpo fica com essa falta de zinco, né, que é uma das faltas, claro, existem outras muitas, mas como nós estamos falando hoje sobre o zinco é importantíssimo nessa captação. A pessoa não consegue aprender nada se ela tiver com falta de zinco. Ela não deixa nenhum tipo de informação entrar no seu arquivo por falta química. O organismo não tem a química necessária para que ela faça, ou que ela baixe o download, que ela faça o download. Então, o que acontece com a gente?
Nós estamos vendo muitas pessoas passando misérias, fazendo misérias, né? E essas pessoas são consideradas abandonadas, né? São consideradas pessoas que são desafortunados, são os coitadinhos, né? Então, esses seres, além de não quererem crescer, eles ainda procuram arrastar aqueles que estão tentando se manter de pé para caírem junto com eles. E qual é a função disso? Por que é que Deus deixa, né, acontecer isso? Porque aquele que quer se libertar, ele precisa ter opinião, ele precisa ter foco, ele precisa saber o que está fazendo com ele mesmo. Se você não está se alimentando direito, se você não tem zinco no seu organismo, você fica depressivo. A depressão e a irritabilidade são as características. Veja como os florais são exatamente para trabalhar um desajuste no nosso corpo astral, onde vão emoções, sentimentos e pensamentos. Então, é essa matriz que precisa ser modificada. E até para isso, a natureza tem uma solução. Só que as pessoas precisam fazer suas escolhas. Se não fizerem essa escolha, é porque não tiveram a intuição, né? Não tiveram a percepção de onde está a luz no final do túnel. Então, a gente tem que se dirigir para isso. A gente tem que caminhar para isso. E com isso, a gente também vai levar as pessoas que estão do nosso lado. Porque quando você toma uma decisão para mudar a sua vida e você começa a ter resultados positivos, as pessoas começam a se interessar. Ah, mas o que você está fazendo? Eu também quero. Só que eu também quero não é só mental, né? Você tem que ter continuidade, você tem que sustentar a sua escolha. E para manter essa escolha, você precisa ter cuidados com você, em primeiro lugar. Se você não tem cuidados com você, se você fica com baixa de zinco, né? Ou se você fica com excesso de zinco, que também é ruim, né? O zinco tem na carne bovina, tem nos ovos, tem nas ostras, né? Nos peixes. E se você começa a consumir exagerado isso, você também vai ficar mal. A gente não recomenda ir por esse caminho, né? Mas tem gente que acaba forçando a barra e acaba chegando nisso. Aí as pessoas ficam reativas, não sabem por quê, fica intolerante, fica depressivo, e aí não tem como interagir, não tem como conviver. A pessoa fica inviável, né? Ela não rola. É disso que nós temos que nos proteger. Porque existem seres, né, que mais ou menos 30 para cada encarnado, né, que estão torcendo
para que nós fiquemos no patamar deles. Porque aí eles não vão sentir tanto mal-estar. Então, se tem tanta gente passando pelo mesmo problema que eu estou passando, então eu estou conformado. Né? Se nós vamos todos para o buraco negro, então tudo bem, né? Menos mal. Agora, nós precisamos prestar atenção, nós precisamos vigiar. Porque se no meio desses 30 desencarnados, né, são espíritos, se no meio desses 30 tiver um ou dois que já está maduro para crescer, ele pode nos apoiar. E aí nós fazemos a união do nosso anjo da guarda com o anjo da guarda deles. E o anjo da guarda deles acaba vindo para cuidar. Então eles fazem ascensão também. E aí eles resolvem ir fazer o curso para reencarnar. Né? Eles aceitam. Então, se não tiver essa preparação, né? Se não tiver esse fluir que é preparado entre uma encarnação e outra, entre uma vida e outra, né? A gente vai ficar com problemas. Nós que já começamos a despertar alguma coisa, nós estamos lutando para nos manter, porque é complicado você andar numa praia onde a areia é meio movediça. Né? É difícil você dar o próximo passo. Quando você afunda o pé, né, entra até quase no joelho. Aí para você levantar e dar apoio para dar o próximo passo, é difícil. Então a gente começa a ficar ruim das pernas. Né? Porque fica sem zinco, fica desequilibrado. Então, olha como a vida ela é toda feita com programação e para dar certo. Né? Então, vamos colaborar, né, com os nossos anjos da guarda. Bom, agora vamos ver alguma coisa no chat. A Ellen diz que a sociedade nos impõe que devemos ser magos, prósperos e alegres, etc. Bom, agora vamos ver alguma coisa no chat. A Ellen diz que a sociedade nos impõe que devemos ser magos, prósperos e alegres, etc. Como agir diante de tanta cobrança? Então, se a sociedade te passa isso e você acata, você precisa fazer tudo por partes. Né? Alegres, né? Felizes, né? Tá ligado com satisfação. Próspero significa prosperidade, na nossa visão, significa executar o seu contrato. Quer dizer que prosperidade não tem uma receita de bolo. Prosperidade para o vendedor de sorvete é vender sorvete. E ele veio com essa função, esse trabalho, esse é o contrato dele, é ótimo. Prosperidade para um médico, você conseguir satisfazer as necessidades do seu cliente, enfim, prosperidade para um advogado, né, é você saber conduzir os processos. Né? Então, e ser magro? Né? Ser magro é assim, não tem nada a ver. Se você tem uma estrutura óssea larga,
você nunca vai ser magro. Não adianta forçar a barra, né? Se você, no seu contrato, você já veio com essa combinação de DNA. Então, isso aí é massacre, né? Então, não se deixe massacrar. A gente tem que, a gente tem que peneirar, a gente tem que separar o que é viável do que é inviável, tá? Então, passando para outra pergunta, a Isabel: a preparação que não fizemos lá no decorrer dessa vida que vivemos aos desafios e problemas e dependendo como solucionamos, podemos retornar o curso certo? Tá? Semana passada li uma frase que dizia assim: a sociedade nos pede para sermos magros, mas não para sermos leves. É interessante isso, né? Bom, vamos tentar ver a questão de você retornar ao curso certo. Vamos supor que nós fomos fazer o curso de preparação para reencarnar e nós não fomos até o fim. Nós não suportamos e nós pedimos, pelo amor de Deus, para reencarnar antes de terminar o curso. Chega aqui, a gente encontra uma barreira muito grande, né? E a gente não está com toda a programação formada. Hoje, na Era da Luz, nós podemos fazer esse milagre, né, de captar, de entrar, fazer um curso, na verdade, que deveria ter sido feito antes de reencarnar. Nós podemos pegar um pouquinho, né, aqui. E com isso a gente pode ir em frente. Agora, se a gente não foi ao curso de uma vez, nem apareceu, é muito difícil de baixar esse programa. A gente não diz que é impossível, porque se somos centelhas divinas, nós somos capazes de milagres. Nós temos esse poder de operar milagres, né? Só que nós, como não usamos, né, encarnado fica um pouco difícil. Quando a gente está fora do corpo, a gente mentaliza uma coisa e logo se plasma isso. Agora, se você não está nem acostumado a fazer isso fora do corpo, quando você estava desencarnado, quando você chega aqui fica muito difícil. Então tem dificuldade de concentração, a gente tem dificuldade até de respirar com cores ou fazer qualquer outro tipo de exercício que esteja ligado com essa absorção das luzes, né? Então, existe sim, né? A questão é você não perder o foco, né? Você prestar atenção. Presta atenção no que você come pelos olhos, pelos ouvidos, pelo nariz, né? Pela pele, né? Então, quando você começar a perceber que você precisa de mais natureza, né? Então você vai começar a ter um pouco mais de cuidados. De vez em quando você precisa de férias, você precisa andar descalço no meio do mato, né? Andar sobre grama, né? Andar nos gramados descalço. Isso reabastece muito a gente. Então tem muitas formas de a gente conseguir essa reativação da nossa centelha divina manifesta no nosso corpo através de vitalidade, entusiasmo, de foco, tá? Então, o recado era esse.
Amanhã a gente conversa mais. Paz e luz. Obrigado pela audiência. As flores trazem cada vez mais luzes de estrelas pra gente abrir nossas consciências com os florais, até vestimos a pureza do elixir. Os florais e companhia vêm pra revelar: dentro de você existe na verdade um avatar. Tem uma senha dentro de nós, é uma passagem de volta ao sol.